Oi, pessoal! Bom, após as Guerras Secretas, estou falando das últimas Guerras Secretas, né, não das Guerras Secretas da década de 80, os personagens da Marvel eles iniciaram uma nova fase. As histórias deles assim, começaram novas linhas narrativas. No entanto, essas tramas elas não se iniciaram no dia seguinte às Guerras Secretas. Elas como foram ambientadas alguns meses após o evento. E esse salto temporal, ele é um recurso para quê? Para colocar os personagens em situações diferentes daquele estado, sem ter que necessariamente explicar em detalhe como eles chegaram lá. Aí isso pode ser explicado depois, ou então pode ser simplesmente colocar aquilo e não narrar a trajetória. Por exemplo, no caso do Homem-Aranha, nós, no Pós-Guerras Secretas, ele é o dono de uma multinacional, muito rico, as coisas estão funcionando muito bem. Bom, não teve que contar como é que ele fez essa multinacional bombar. Tá lá, é a nova situação. E com os X-Men e os Inumanos, nós descobrimos que no Pós-Guerra Secretas há um conflito, pelo menos latente, mas que pode estourar numa guerra a qualquer momento, entre essas duas raças. E esse conflito ele é consequência das névoas terrígenas, essas névoas elas são a substância que ativa os poderes dos inumanos. Os inumanos chegam a determinado momento, passam pelo ritual de exposição a essas névoas, e aí os poderes deles aparecem. E na saga Infinito, o Raio Negro, que era o rei dos inumanos, ele estourou uma bomba e essas névoas terrígenas foram espalhadas na atmosfera terrestre. E há nuvens dessas névoas agora. Só que nós sabemos agora que essas névoas são venenosas para os mutantes. E enquanto essas névoas assim, passam pelo mundo, o que acontece? Elas despertam inumanos. Pessoas que têm gene inumano vão descobrir que têm poderes. Só que ao mesmo tempo elas começam a matar mutantes. E isso parece funcionar como uma metáfora editorial para essas duas linhas. Né? Uma época que a Marvel estava publicando menos títulos dos mutantes, tentando colocar os inumanos em evidência. Outra coisa que nós sabemos desse mundo pós-guerra secreta é que o Ciclope morreu. Em algum momento o Ciclope morreu. Ele está morto. Só que nós não sabemos como nem por quê. E na história que eu vou comentar hoje, A Morte dos Mutantes, nós descobrimos o mistério em torno da morte do Scott Summers, do Ciclope. E de lambuja vemos como foi a descoberta feita pelos X-Men de que as névoas terrígenas são venenosas para os mutantes. O seguinte, a Morte dos Mutantes, ela está publicada aqui na íntegra, né, nessa revista Universo Marvel 16. Ela é uma minissérie, originalmente nos Estados Unidos. A minissérie chamada Death of X, em 4 partes. É escrita pelo Jeff Lemire, que é um jornalista que está responsável pelos X-Men, e pelo Charles Soule, que é o principal responsável pelas histórias dos Inumanos. São 2 roteiristas bem competentes. E os desenhos são do Aaron Kuder, que é um bom desenhista. Assim, não é pelo menos aqui, né, não é um gênio, mas assim, serve bem a história que está sendo contada. Vou mostrar um pouquinho da arte para vocês. E aí a galera pode pensar, né? Uma equipe criativa dessas, a história vai ser genial, não é? Cara, não é o caso. Isso aqui claramente parece uma história encomendada pelo editor. É uma história normal, uma história comum, mas de grande importância cronológica, tanto para os X-Men quanto para os Inumanos. O seguinte, é um tipo de história que, como eu falei, ela é encomendada pelo editor, mas é claro que os roteiristas conseguem ter seu trabalho. Inclusive tem uma sacada bacana no roteiro, bem bacana, que eu não vou revelar para não dar um spoiler. Normalmente eu não ligo tanto de falar spoilers aqui, porque eu estou fazendo um review, né? E eu já aviso que vai ter spoiler, né? Mas há histórias que são estragadas se nós soubermos o final. Eu lembro até hoje de um cara que eu nunca tinha visto na minha vida me contando o final dos outros, né? Tipo, e os outros, se você souber o final, perde bastante a graça, os outros do filme, né? E eu também, assim, sei também que para muita gente que acompanha as notícias dos Estados Unidos, ou revistas importadas, isso aqui já é notícia velha. Mas eu vou evitar dar o spoiler dessa vez, por quê? Porque eu já sabia o que ia acontecer. E quando eu fui ler a história, eu achei as pistas muito óbvias. Eu queria
Ou seja, eu queria ter tido a experiência de não saber para ver como é que eu ia reagir à revelação da surpresa. Bom, como eu estava dizendo, a, a ideia, uma das ideias trabalhadas aqui nessa história é interessante porque ela trabalha a importância dos símbolos e o uso político deles, dos grandes líderes. É legal esse aspecto, isso é um elemento legal do roteiro. Algumas sequências poderiam ter sido melhor executadas. Por exemplo, o confronto do Ciclope com a Medusa e o Raio Negro. E, e também, sempre que estavam falando da morte do Ciclope, diziam que ele cometeu um crime terrível. Quando a gente vai ver aqui, a coisa não é que não seja importante, mas me parece menos grave do que todo o drama que criaram nesse pós-Guerra Secreta, dizendo, cara, o que o Ciclope fez? E aqui é algo que não é tão grandioso assim. Isso para mim foi um deslize, né? E uma coisa, né? O Ciclope, dada a importância do personagem, ele merecia uma história mais épica para contar a sua morte. Mas você vai ler a história e, pensando bem, talvez o grande mérito da morte dos mutantes seja que a própria história diz isso. Que o Ciclope, dada a importância dele, merecia algo épico. Eu não vou dizer mais, mas a própria história diz isso. E o seguinte, só um detalhe sobre a edição, traz Death of X completo, traz também uma edição do Surfista Prateado, que é uma história muito bacana, sobre o luto, né? Sobre a namorada do Surfista Prateado que perde o Surfista Prateado perde o pai, como ela vai lidar com isso e também a nova fase do Nova, do personagem Nova que traz o retorno do Richard Rider. Então assim, tá aí meu comentário A Morte dos Mutantes, lembrando que tem esses dois bônus na edição. Não posso já despedir, se gostou do vídeo deixa teu like, se não é inscrito se inscreva, um abração e até o próximo vídeo.